Amados, eu gostaria de dizer para você que a palavra que Deus colocou no meu coração é algo que tem a ver com esse tema, um estilo de vida. E a Michele foi assim, me deu um direcionamento onde ela trouxe um tema, que eu pudesse trazer algo que falasse sobre forjado no fogo da santidade. E aí, olhando para a Bíblia, orando, nós jejuamos por 21 dias, pude ter esse momento de jejum com os jovens. Ontem foi um momento maravilhoso, onde nós viemos às 19h30 fazer a entrega desse propósito. E então eu creio que tudo está na direção do Senhor. E eu quero convidar você que saiu da sua casa para poder vir aqui nesse culto. De repente você estava numa expectativa que o pastor Arlindo viesse aqui trazer uma palavra, e de repente sobe aqui Márcio Masqueto. Quero dizer para você que eu não sou pastor, mas eu me preparei, estou aqui na dependência do Espírito Santo para trazer essa palavra para você. E eu quero te pedir que você abra o seu coração, que você possa deixar com que essa palavra entre no seu coração. Porque o que eu tenho para dizer aqui nessa noite para você é que esta é uma noite de libertação e de cura para a sua vida. Mas para isso você precisa crer nessa palavra, que eu vou ser o mensageiro dessa noite para a sua vida. Porque a palavra de Deus, ela nos garante que quando nós abrimos o nosso coração, ela traz entendimento para nós. E quando nós olhamos lá para o livro de João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade que vai ser pregada nesta noite é a palavra do Senhor, que vai dizer ao seu coração. Então eu gostaria de convidar você para abrir o seu coração, esquecer o que aconteceu lá fora, o que você tem para resolver amanhã, que amanhã pertence ao Senhor. Eu quero convidar você nesta noite para deixar toda distração de lado, para que nós possamos juntos ser ministrados por essa palavra, amém? Eu gostaria de fazer aqui uma menção. Estudando durante essa semana, me veio à mente uma lembrança de um personagem da Bíblia, onde eu já tinha, e lendo esse texto essa semana, passei a ter uma admiração ainda mais por um personagem da Bíblia. E antes de entrar no texto, eu quero compartilhar com você, para que você possa meditar junto comigo. Zaqueu, eu estava lendo essa semana sobre a vida de Zaqueu, e eu passei a ter uma admiração ainda maior por Zaqueu. Por quê? Porque eu olho aqui para esse templo e eu vejo várias pessoas de várias idades, de várias classes sociais, e eu olho assim para muitos eu conheço, outros eu não conheço, e aí me fez me lembrar sobre Zaqueu. Muitos de vocês já conhecem a história de Zaqueu, e puderam acompanhar, talvez lendo algum tempo na Bíblia, ouvindo alguma pregação. E por que eu passei a me admirar ainda mais pela pessoa de Zaqueu? Porque Zaqueu, ele procurou Jesus, diferente de alguns outros, personagens da Bíblia. Alguns personagens da Bíblia que nós conhecemos, que receberam ali um milagre do Senhor, foram até Jesus por algum motivo, procurando uma cura, um milagre, que fosse para ele ou para a família, ou que fosse para uma cidade. E quando nós olhamos para a vida de Zaqueu, Zaqueu era um cobrador de impostos, e de repente ele, numa mensagem, num tempo, ele ouviu que Jesus iria passar por um determinado lugar. E quando Zaqueu ficou sabendo daquilo, entrou no coração de Zaqueu a vontade de conhecer e de estar perto de Jesus. Por que eu quero dizer isso para você? É porque Zaqueu, eu fiquei assim apaixonado pela história de Zaqueu, porque Zaqueu, ele procurou Jesus quando ele não precisava de nada, diferente de alguns outros personagens da Bíblia. O que eu quero dizer para você? Eu não sei o que você está passando na sua casa, na sua família, no seu trabalho, e de repente você veio aqui porque você quer uma resposta de Jesus para a sua vida. Eu quero dizer para você que hoje você vai ter a resposta para a sua vida. Mas eu quero dizer para você também, que se você estava na sua casa, de repente durante essa semana alguém te convidou, e você não está precisando de nada, eu quero convidar você a ser um Zaqueu aqui nesta noite, e abrir o teu coração. Zaqueu saiu de onde ele estava para poder encontrar com Jesus, e de repente ele viu uma multidão, e ele era uma pessoa de estatura pequena e não ia conseguir ver. O que ele fez? Ele saiu à frente e subiu numa árvore. Eu quero convidar você hoje para subir na árvore, para você poder ser um Zaqueu, porque a palavra de Deus diz que Zaqueu subiu na árvore para encontrar com Jesus,
E Jesus não tinha marcado o encontro com ele. Mas Jesus observou que Zaqueu estava lá e disse: desce daí. E a Bíblia, a palavra do Senhor, na que eu creio, ela diz que naquele dia houve salvação na casa daquele homem que era um cobrador de impostos. Então eu não a conheço, eu não sei qual que é a sua dificuldade, mas eu quero dizer para você, se você abrir o seu coração nesta noite, vai entrar salvação e cura na sua casa, amém? Amém. Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 14. 1 Pedro, capítulo 1, o versículo é o 15 e o 16, que nós vamos estar lendo. Só tirar aqui minha caneta para ela não cair. Já caiu. O tema dessa ministração de hoje, eu relacionei como cristão de verdade. E esse texto que nós vamos ler vários textos da Bíblia. Quero convidar você que está com seu aplicativo, fique atento para você poder acompanhar. Se você não está com o aplicativo, quero que você acompanhe pelo telão. E nós vamos falar nesta noite, diminuindo o erro em busca da santidade, que é o tema do mês de agosto que os jovens vão estar trabalhando. Então eu quero convidar você para poder acompanhar comigo. 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16. Diz assim na minha versão: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai vós santos também, vós mesmo, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque Ele é santo. Abaixa a sua cabeça, feche os teus olhos. Pai querido e Pai amado, eu te louvo e te agradeço por esta noite. Eu te louvo e te agradeço pela sua igreja. Eu te louvo e te agradeço porque apesar de nós, o Senhor tem nos sustentado. E eu quero te pedir a tua graça nesta noite sobre a vida de cada um que saiu da sua casa para estar aqui. Eu quero pedir que o espírito da distração caia por terra em nome de Jesus, que todos que estão aqui vão ser impactados, vão ser tocados por essa palavra nesta noite. Que não seja eu, mas seja o Espírito Santo de Deus falando ao coração da igreja. É assim que eu oro e que agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Aquele que nos chamou é santo e ele diz que nós precisamos também ser santos. Para muitos, soa muito pesado essa palavra santo. Mas eu quero dizer para você algo que nós precisamos entender sobre a palavra santo. Santo quer dizer uma pessoa separado. Santo quer dizer uma pessoa que se dedica a Deus. A palavra santo, ela não está dizendo, ela não se corresponde a uma pessoa que não faz tudo certo. Ela está dizendo que é uma pessoa que se separou para poder se dedicar àquilo que é de Deus. Então eu posso dizer que eu sou uma pessoa santa, mesmo reconhecendo que eu sou pecador, falho, mas eu sou uma pessoa que tem buscado. Então eu quero dizer para você nessa noite que você também é uma pessoa santa, porque apesar de nós, nós temos buscado o entendimento da palavra para que nós possamos a cada dia sermos melhores do que fomos ontem, ser hoje e ser amanhã melhor do que nós fomos ontem. Então essa pessoa separado e essa pessoa santo é você que está aí. Essa pessoa separada e essa pessoa que foi escolhida é você que está aí. Porque mesmo que você não tenha esse entendimento, você vai precisar entender a partir de hoje que Deus te separou e Deus te santificou para que você pudesse ouvir e buscar a Ele. A prova disso, que você é santo, eu posso afirmar que você é santo, é que você está aqui hoje no culto. Separado você é. Uma pessoa que tem se dedicado a Deus, você é, porque você está aqui nessa noite. Mas algo que entra no nosso coração, que às vezes a gente se pega assim, a nos preocupar, quando a palavra santo chega na nossa mente, entra uma série de dúvidas e de impossibilidades no nosso coração. E
eu conheço algumas pessoas na minha caminhada que deixaram de frequentar, de ir às igrejas, buscar o Senhor, porque eles achavam que não conseguiam. Quando leem esse texto, achavam que não conseguiam, e aí preferiram talvez deixar de seguir ao Senhor. Mas eu quero dizer para você também, que somente esse texto, que eu preparei para que nós pudéssemos dar início a essa palavra de hoje, ele pode ser talvez algo que possa nos trazer uma heresia. Um texto sem pretexto, ele pode ser uma heresia. No mínimo, nós precisamos de algo mais para poder validar isso no nosso coração, aumentar a nossa fé, para que nós possamos, apesar dos nossos erros, continuar caminhando e buscar a nossa santidade a cada dia. Então, é por isso que você não pode deixar a heresia entrar no seu coração quando você lê um texto da Bíblia e aquilo te favorece, e você coloca aquele texto no coração e você ignora todos os outros e diz: olha, eu estou certo, porque eu li no versículo de 1 Pedro que eu sou santo. Mas eu quero dizer que não deixe no seu coração entrar a heresia. O que é heresia? É o ensino contrário da palavra de Deus, é um desvio da verdade, é uma divisão entre igrejas. Então eu quero dizer para você que eu preparei, além desse texto, mais alguns textos, para que possamos nesta noite ter a confirmação de que eu sou santo, de que eu sou separado, e que você saia daqui entendendo que para que você venha receber a promessa do Senhor, você precisa fazer algo além do que você está fazendo, e que Deus te capacita além daquilo que você imagina que você é capaz. E quando eu olhei para esse texto, eu preparei também Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15, para que a gente pudesse entender ainda mais sobre a minha santificação e a minha santidade diante do nosso Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. O que diz aqui? Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muito sejam contaminados. O livro de Hebreus, ele traz aqui para nós uma proposta que é preciso entrar no nosso coração, um propósito de santificação. Ele traz aqui: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então vamos lá, voltar no 1 Pedro e tentar entender o que o livro de Hebreus nos revela aqui nessa noite. Segue a paz com todos. Seja prudente naquilo que você faz, naquilo que você fala, naquilo que você pensa, porque se você não sabe, até nos nossos pensamentos, nós pecamos. Porque nós cremos num Deus onipotente, onisciente, onipresente, onde Ele conhece o que você olha, o que você fala e o que você pensa. Então é por isso que na nossa caminhada e na nossa jornada, nós precisamos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Essa santificação, esse propósito, é algo que nós precisamos entender no nosso dia a dia. Enquanto isso não acontece por completo na nossa vida, é preciso entrar num processo de transformação. Esse processo de transformação, ele vai fazer com que nós, quando entendemos esse texto, do que diz lá no livro de 1 Pedro, do que diz no livro de Hebreus, que nós, a partir do entendimento de que nós somos santos, separados, pessoas que temos buscado o propósito de Deus para a nossa vida, nós vamos começar a diminuir os nossos erros.
Nós vamos começar a nos proteger mais daquilo que pensamos e queríamos falar e não vamos falar. Nós vamos diminuir a margem de que antes de entendermos isso tinha uma margem alta e agora vai ter uma margem baixa, porque nós vamos entender que para poder chegar a ponto de ter uma intimidade real com o Senhor, nós precisamos ser prudentes, cuidadosos e precisamos tomar decisões que agradam não o nosso ego, não o meu eu, mas que agrada o coração do Senhor Jesus. E quando nós olhamos para o versículo 15, ele diz aqui, 14, e lá no versículo 15, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, quando nós olhamos para esse versículo 15, nós vemos que é necessário a gente tomar cuidado naquela raiz de amargura que entra no nosso coração e sem perceber a gente alimenta ela por um tempo, aonde esse tempo simplesmente ele vai atrasar o propósito e o processo na vida de cada um. Seja ele a raiz de amargura, seja ele o pecado que você traz como um pecado de estimação, mas eu quero dizer para você, se você não tomar cuidado, se você não se proteger, se você não vigiar, você vai fazer com que o propósito do Senhor, ele se adie na sua vida. Eu não quero dizer que você vai deixar de ser santo, mas eu quero dizer que a santificação, ela depende do propósito que você vai ter com o Senhor Jesus, e esse propósito nós vamos conseguir fazer com que ele seja perfeito na nossa vida, quando a gente começar a tomar cuidado daquilo que falamos, que pensamos, o que olhamos, com quem andamos, porque esse processo vai ser um processo que vai aproximar você cada vez mais do Senhor, e quando isso acontecer, vai se cumprir na sua vida o verdadeiro propósito do Senhor em ter permitido você estar vivo, que é servir ao Senhor. Para essa juventude, estive ontem aqui às 7h30, não sei quantos, mas mais de 10 jovens aqui reunidos, orando, aonde a Michele, cadê a Michele? Está por aí, está lá em cima, está de parabéns por esse trabalho. Comentei com o Walter sobre o trabalho que a juventude está recebendo na direção da Michele, porque nesses dias de hoje, quando nós vemos mais de 10 jovens, 7h30 da noite no sábado, orando, sendo ungido, impondo a mão sobre os seus colegas, recebendo ali a liberação para serem discípulos e orarem por pessoas, é um trabalho que merece aplauso, para que nós possamos entender que esse trabalho é um propósito do Senhor para essa igreja. Eu olhando para o texto, eu lembro que, passando pela Bíblia, lembro que Paulo orava a Deus todo dia, porque ele tinha um problema. Qual que era o problema de Paulo? Eu não procurei saber qual que era o problema de Paulo, mas já vi dizer que Paulo tinha um espinho na carne, né, pastor? E Paulo orava a Deus, porque ele reconhecia o espinho da carne. E eu quero dizer para você, quem aqui que não tem espinho na carne? Quem aqui que não tem uma natureza forte? Quem aqui que não tem problema? Quem aqui que não teve problema com o filho? Não tem problema na casa com a esposa? Problema financeiro? Problema no trabalho? Eu não estou dizendo que Paulo era o único. Eu estou dizendo que eu e você, vivendo nesse mundo onde nós vivemos hoje, nós passamos por vários problemas. E quando eu olhei para um texto na Bíblia que diz que Paulo orava para que Deus pudesse ter misericórdia dele, eu olhei para a minha vida e falei, Senhor, se o Senhor teve misericórdia de Paulo, de mim o Senhor vai ter que ter misericórdia em dobro. Porque Paulo tinha um problema que era o espinho na carne. Eu não sei qual que era o espinho da carne dele, qual era o problema dele, mas eu quero dizer para você que eu tenho problema na minha casa, eu tenho problema na empresa, eu tenho problema com os meus filhos, eu tenho problema com em várias situações. Mas aí, quando eu vi o que Deus falou para Paulo, ele me confortou o meu coração, e eu saí mais animado, pastora Sandra, de poder entender e continuar orando, porque
Deus diz para Paulo: a minha graça te basta. Então eu quero dizer para você que tem problemas na família, qualquer que seja o lugar, eu quero dizer para você que você precisa passar pelo processo de entender que somente orando, buscando, você vai conseguir chegar à santificação e se aproximar a cada dia mais de Deus. Em algum momento da sua vida, você vai poder viver a santidade de Deus na sua casa. Mas para isso você precisa entender, amados. Vocês precisam entender. Todos nós temos que viver esse processo de santificação, mas precisamos viver ele todo dia. Mas quando eu disse no início da ministração que nós temos temperamentos, que nós temos estilos diferentes, quando cheguei aqui, colocaram lá no banner uma mensagem mais ou menos assim: tema santidade como estilo de vida. Aí eu olhei para aquele tema e fui lá naquela mensagenzinha do meio que dizia assim: como estilo de vida. Eu quero dizer para você que aqui nesse templo, você que está em casa, cada um de nós temos um estilo. Santidade como estilo de vida. Cada um de nós temos um estilo. Um gosta de roupa mais apertada, mais larga, um usa óculos, um não usa, um usa sandália de salto, outro não gosta. Isso é estilo. E quando essa palavra foi lançada, eu olhei para a igreja e falei: Deus, o Senhor tem muito trabalho para lidar com todos esses estilos que existem aqui. Mas eu quero dizer para você que para Deus isso não é nada. Para Deus isso não é um problema. Para Deus basta você entender que é preciso viver o propósito para chegar ao ponto de ser santificado. Tudo vai ficar mais fácil para Deus. Quando nós entendemos isso, nós perdemos o direito de julgar outras pessoas. Você sabe por quê? Quando a gente entende que eu tenho um espinho na carne, assim como Paulo teve, eu começo a olhar o problema do meu irmão, o problema do meu colega de trabalho, o problema do meu colega de faculdade, e eu passo a entender que eu posso ver o problema dele, mas não posso julgar o problema dele, porque o problema que ele tem não é o mesmo que eu tenho, mas eu também tenho um problema. E quando eu entro nesse propósito, eu entendo que não tenho mais direito de julgar o pecado do meu irmão. Então eu quero dizer para você que tem vindo nos cultos e tem olhado o irmãozinho e tem visto ele aqui na igreja e de repente lá fora, você entende que ele não condiz com que ele está se vestindo, como ele está se comportando aqui. Eu quero dizer para você: pare de olhar. Ele está no lugar certo, você está no lugar certo, porque aqui é o lugar onde a gente entra e a gente presta um culto a Deus, e Ele coloca no nosso coração o entendimento daquilo que agrada e daquilo que não agrada. Você pode ter a certeza disso, que poucos entram aqui e saem daqui desse culto da mesma maneira que entraram, porque o espinho da carne que Paulo tinha, cada um de nós temos ele, e não cabe a mim e não cabe a você dizer o que ele é ou o que ele precisa fazer. Basta que nós entendamos que se nós abrirmos o nosso coração e pedirmos a Deus, Ele vai nos capacitar a sermos santos, assim como Ele é santo. Eu quero dizer para essa juventude que vão viver várias experiências, coisas que darão oportunidade para acertar, mas também terão oportunidade para errar. Que vocês possam ser cobertos pelo Espírito Santo de Deus, que vocês venham ter a sabedoria vinda do céu, para que vocês possam entender e fazer a melhor escolha, para que vocês não sofram as consequências das escolhas feitas na juventude. Porque aqui, se nós tivéssemos a oportunidade de pegar aqui pessoas há mais de 30 anos e viesse aqui perguntar o que você fez na sua juventude que você não faria agora, eu tenho certeza que muitos queriam subir aqui, e muitas
declarações, dos depoimentos desses, iriam chocar jovens que talvez achem que não tem nada a ver. Nós estamos vivendo um momento no Evangelho onde nós precisamos cuidar, com nada a ver, com aquilo que contamina, vai entrando devagarinho dentro das nossas casas, vai entrando devagarinho dentro do nosso coração, vai entrando devagarinho na nossa mente. E quando nós olhamos para aquilo que o Evangelho diz, nós não conseguimos identificar, muitas das vezes, e nos afastar daquilo que o mundo nos oferece. Porque o meu colega faz, porque a minha vizinha faz, porque o meu pai já fez, isso não tem nada a ver. Então eu quero dizer para você, que julgar o pecado do seu colega, do seu irmão, não cabe a você. E fazer aquilo que ele faz, você estando vivendo um propósito do Senhor Jesus em se santificar a cada dia, também não cabe a você esquecer que o propósito do Senhor é trazer para você o entendimento daquilo que é e daquilo que não é. Eu quero dizer para vocês jovens, quero dizer para você igreja, quero dizer para você que está em casa, busque a palavra. João 8:32, a palavra liberta, o conhecimento liberta. Então eu quero dizer para você que quando nós buscamos na palavra, o Senhor traz a revelação daquilo que precisamos fazer, e traz ainda mais a revelação se estamos andando no caminho certo. Por quê? Porque a chicotada fica mais leve a cada dia. Então eu não sei qual que é a sua classe social, não sei qual é o seu problema, mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele consegue entender aquilo que você tem feito, e Ele consegue dizer para você se está certo ou se está errado. Mas quando você está vivendo um processo de santificação, esperando que o processo chegue na sua vida, para que você possa ser a cada dia mais próximo de Jesus. Talvez você não queira entrar num relacionamento com Deus, achando que nunca vai conseguir melhorar. Aí você às vezes acaba entrando dentro do seu coração algo que faz com que você desanime. Mas eu quero dizer para você, não desanime não. Porque na nossa caminhada, Deus, Ele tem algo a cada dia para nós, que renova as nossas forças, que traz para nós algo que nós precisamos dEle para vencer o dia de amanhã. E quando isso acontece na nossa vida, muitos de nós vivemos um loop diário. Erramos, amanhã acertamos, depois tornamos a errar de novo, depois caímos numa situação de uma cilada, e muitas das vezes entramos num desespero, fala: Senhor, eu não consigo, eu pequei de novo, Senhor, eu não tenho conseguido, o que eu vou fazer agora? E esse loop diário, ele tem trazido confusões na vida de jovens, de adolescentes, de pessoas da maioridade também. Porque tem ficado comum, pastora Sandra, cometer um pecadinho de estimação. E cada vez que nós cometemos esse pecadinho de estimação, nós caímos na situação de retrocedermos. E quando nós retrocedemos, tudo vai ficando mais tarde, ficando para depois. Aquela bênção que você estava próximo a receber, fica para depois, porque você retrocede. Então eu quero convidar você a entender que dentro desse propósito, esse processo pode ser doloroso, mas o que eu quero dizer para você nesta noite é que aquele que foi pregado na cruz, ele está dizendo para você nesta noite que se você suportar o processo, você vai viver o propósito de Deus na sua vida, porque Ele não pagou o preço dele à toa, para que você pudesse viver no mundo do pecado, para que você continuasse sendo escravo do diabo. Jesus pagou o preço na cruz para que você pudesse ter o seu pecado liberto, para que você pudesse não ficar escravo dele, para que você possa a cada dia se aproximar de Jesus até que ele venha buscar a sua igreja. E para a gente continuar, eu quero que você abra lá em João capítulo 8, versículo 34. João capítulo 8, versículo 34. Nós vamos falar agora sobre algo que, por que nós temos dificuldade em parar de pecar? 8:34.
Replicou Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Vou ler de novo. Replicou Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho para sempre. Amém? O pecado está dominando muitos lares. O pecado tem feito muitos de nós escravos. Como que a gente vence isso, irmãos? É algo simples que nós precisamos colocar no nosso coração. Nós precisamos mudar o nosso Senhor. Porque o senhor do pecado é o diabo. E se você tem pecado, você tem dado brecha para o diabo. Então eu quero convidar você nessa noite a mudar o seu senhor. Passar a crer e passar a entender que eu posso deixar de pecar, confiando, descansando e buscando a Deus. Então quando isso acontece na nossa vida, nós entendemos que esse processo vai entrar na nossa vida quando nós conseguirmos trocar de Senhor. Eu quero dizer para você que você é livre. Eu estou dizendo isso aqui porque eu creio na Bíblia, mas você é livre. E quando nós somos livres, nós tomamos decisões e fazemos coisas que o que nós queremos. Mas eu quero dizer para você que assim como você toma a decisão errada, você tem que cumprir com a consequência daquela decisão. Você conhece alguém, já passou pela sua vida, alguém que em algum momento diz para você assim: não, eu não preciso estar na igreja para mim poder me encontrar, para mim ter o meu momento com Deus. Alguém já falou isso para você? Para mim já disseram. Eu quero dizer para você, se alguém já falou isso para você, eu quero dizer para essa pessoa que falou para você, como eu disse para aquela que me falou, que ele não precisava estar no culto para poder estar com Jesus. Eu quero dizer para você que a chance dessa pessoa entrar no reino dos céus é muito pouco. Porque uma pessoa sem compromisso, uma pessoa que não tem compromisso com o nosso Deus, de fazer aquilo que agrada a Ele, muito tão pouco verá ou entrará pela porta da eternidade. Porque o que te faz, o que te alimenta estar aqui, é ter a certeza de que Jesus vai voltar para te buscar. Jesus vai voltar para buscar a igreja dele, e a igreja dele é você. Porque tudo isso que nós vivemos aqui vai passar, e é tempo de Jesus voltar a buscar a sua igreja. Então se você conhece alguma pessoa que declarou isso para você, tenta encontrar com ela e dizer para ela: olha, meu querido, eu quero te convidar a te apresentar o Deus que eu sirvo lá na minha igreja, porque Ele restaura, Ele sara, Ele cura. E esse momento que você tem aqui é momento que você precisa ter para aproximar, para entender, para deixar claro no teu coração o que você está fazendo, se agrada ou se não agrada o coração do Senhor. Porque para ser santo, ser só um separado, ser somente um pregador da palavra e não ter um compromisso, Jesus não quer isso de você. Jesus quer que você esteja aqui, que você receba essa palavra, mas que você pratique essa palavra lá. Eu disse que você é livre, você faz o que você quiser, mas o que Jesus quer que você faça é que essa palavra entre no seu coração e você, da porta para fora, você coloque em prática o evangelho que está sendo pregado para você. Amém? Eu quero aqui fazer uma pergunta, já estou chegando na parte final. Eu quero fazer aqui algumas perguntas para você. E você vai, se você sentir à vontade, quero que você levante a mão. Se você não se sentir à vontade também, eu quero te deixar você à vontade. Quem aqui quer ir para o inferno? Ninguém, né? Quem aqui comete pecado? Muita gente. Comete pecado aí, pastor? Comete pecado, amém. Viu? Nosso pastor peca, tá? Tá vendo? Então ele não te dá o direito de você pecar não, mas você viu que você não é melhor do que ele, nem ele é melhor do que você, ele também peca, tá bom? Quem aqui não comete nenhum pecado? Todo mundo peca, né? Eu não consegui ver todas as mãos, mas ninguém levantou a mão. Quem aqui quer entrar no reino dos céus? Glória a Deus. Então, para que isso possa acontecer na minha vida e na sua vida, eu quero dizer para você algo que vai ficar muito forte, marcado nessa noite no seu coração.
Abre lá em Marcos capítulo 12, versículo 24. Marcos capítulo 12, versículo 24. Respondeu Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu quero dizer para você que tem gente que tem muito conhecimento do poder de Deus, e tem gente que tem muito conhecimento das Escrituras. Aqui no templo não é diferente, lá fora não é diferente. Você conhece pessoas, você conversa com pessoas que têm muito conhecimento do poder, mas esse poder, pastor Arlindo, ele tem só para ele não compartilha com ninguém. Então eu quero dizer para você que dentro do processo, para você viver o processo, para você passar a ter conhecimento do propósito, é necessário você compartilhar dos conhecimentos da Escritura. Porque o livro de Marcos diz bem assim, Marcos 24, diz bem assim: respondeu Jesus: não provém o vosso erro de não conhecer as Escrituras. De repente você está dizendo que você comete erros porque você ainda não conhece profundamente as Escrituras. Mas você está tendo oportunidade nessa noite de passar a conhecer o que Jesus deixou para mim e para você, que não convém você dizer que você peca porque você não conhece a Escritura. Porque se você não teve a oportunidade de ler as Escrituras, você já teve a oportunidade de alguém pregar para você, e você tem a certeza e a consciência daquilo que está certo e daquilo que está errado. Mais um, Josué capítulo 1, verso 18. Versos 8, melhor. Josué 1:8 diz assim: não cesses de falar desse livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Vou ler de novo. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhais cuidado de então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Imagina uma estrada na vida de cada um de vocês, e se você der a oportunidade nesta noite para o Senhor Jesus direcionar o seu caminho, e você não mais fazer aquilo que convém a você, aquilo que pede o seu coração, aquilo que você é feliz por fazer, imagina o caminho. A palavra nessa noite está dizendo: se você conhecer as Escrituras, como eu disse no livro anterior, e você entender e quiser andar nesse caminho, tudo que você precisar vai ser próspero. Então eu quero te perguntar: por que tem passado por dificuldade? Por que eu tenho passado por dificuldade, pastor? É porque em algum momento da minha vida eu tenho decidido não escolher o que a Bíblia diz para que eu faça, mas sim o que o meu coração pede. E nessa caminhada, se assim nós não entendermos, imagina o caminho, imagina a estrada. Essa estrada é o que vai dizer para nós aonde nós vamos chegar. Quando nós entendemos que nessa estrada nós estamos vivendo o propósito, nós estamos falando ao nosso coração que o processo está mais fácil do que nós imaginávamos. Basta nós entendermos que nesse propósito é preciso viver o processo, e o processo é escolher andar pelo caminho aonde agrada o coração de Jesus. E o último para encerrar, livro de Salmos 1, capítulo 1 e 3. Salmo 1 até o 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite.
Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que o vento, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. É preciso nós, na nossa caminhada, selecionarmos os ambientes onde nós vamos. É preciso na nossa caminhada deixar alguém para trás. Porque tem alguém que está caminhando junto com você. Você está vivendo o processo para chegar no propósito, e tem alguém caminhando com você que está fazendo com que você retroceda. Tem alguém caminhando com você que está dizendo para você: não tem nada a ver, é normal, o mundo faz isso. Mas a palavra de Deus no livro de Salmo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. É por isso que é necessário a gente selecionar os ambientes aonde a gente vai. O que nós estamos fazendo? Para que nós possamos deixar alguém para trás. Às vezes é difícil, é um amigo, é um colega, mas eu quero dizer para você: comece a pregar o evangelho para ele. Se assim ele não entender, deixe ele para trás e comece a orar por ele. Porque o propósito que você precisa viver, Deus já prometeu para você. E esse propósito, você precisa entender que o processo vai precisar ficar alguém para trás. E se você não deixar alguém para trás, você não vai viver as maravilhas que o versículo 2 diz. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e quem está andando com você não está no mesmo prazer que você. Então é necessário deixar alguém para trás. E a sua lei medita dia e noite. Você é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Talvez você tenha caminhado na presença do Senhor Jesus e você não tem visto melhora, você não tem visto as coisas mudarem. Mas eu quero dizer para você que o tempo de Deus não é o mesmo tempo seu. O que eu quero dizer para você nessa noite precisa fazer a diferença na sua casa, na sua vida, no seu coração. É que o tempo de Deus na sua vida é necessário você viver o propósito e passar pelo processo, deixar alguém para trás, mudar os ambientes onde você está, para que na sua caminhada e na sua jornada, quando Jesus voltar a buscar a igreja dele, que é você vai subir, e aquele que você deixou para trás, talvez vai ficar se ele não se converter a tempo. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos algo que nós precisamos na nossa caminhada e na nossa jornada. Provérbios, ficou mais um, faltou um, é o último agora. Provérbios capítulo 4, versos 23. Sobretudo, o que deve se guardar, guarda o coração, porque dele procede a fonte de vida. Amém, igreja? Eu quero dizer para você que você precisa entender: a escolha que você fez de aceitar o Senhor Jesus para caminhar com Ele é algo que vai talvez ser difícil você entender. Você chegar num tempo de ser santo por completo. Mas eu quero dizer para você que separado você já é. Um homem, uma mulher, um jovem que tem buscado o Senhor, você já é. Então a santificação, para que você possa viver ela na sua vida, no seu dia a dia, basta você guardar o teu coração. Porque quando você guarda o teu coração, você se protege das investidas do inimigo. E quando isso acontece na sua vida, quando isso acontece na sua casa, quando isso acontece no seu trabalho, quando isso acontece na sua escola, muitos verão a glória de Deus sobre a sua vida. E é o que nós precisamos para que nós possamos viver nesse mundo e podermos ser chamados de filho e herdar o reino do céu. Deus abençoe a sua casa, a sua igreja.